Meus caros amigos e amigas, é uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez com a graça de Deus. Podemos começar mais um programa Escola da Fé e vamos continuar com o nosso curso bíblico. Já fizemos uma primeira aula, uma introdução, e hoje vamos começar com o estudo do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Ok? Vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça e a sua bênção para essa nossa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria que interceda por nós nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda a escola da fé deve sempre começar com uma oração, né? Lembrando aquilo que Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Então, para a gente não fazer como aqueles apóstolos que pescaram a noite inteira e não pegaram nada, né? Pedir a graça de Deus. Muito bem, eu quero lembrar que se você quiser rever este programa ou algum outro que você não tenha assistido, é só você acessar aí youtube.com, né? /play Canção Nova. youtube.com/play Canção Nova, e você confere na nossa playlist, né, o que você quer assistir, tá certo? Você pode comunicar conosco, temos o telefone bem conhecido da Canção Nova, que hoje também é o WhatsApp, o 12 31 86 2600, e temos também o e-mail do programa, escoladafé@cançãonova.com. E você que quer contribuir com a Canção Nova pelo Pix, pode fazer, né? Eu quero deixar aqui com você a chave do Pix Canção Nova para você contribuir, tá? É só você usar aí pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, né? E você deve conferir aí o beneficiário se está como Rádio Canção Nova, tá certo? A Canção Nova não tem outra chave de Pix a não ser esta, né? E você sabe que a Canção Nova não tem outra fonte de contribuição a não ser esta, certo? A Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, e assim que há mais de 40 anos, Monsenhor Jonas Abi vem mantendo esse sistema de rádio, TV, internet, evangelizando todo o nosso Brasil. Muito bem, vamos então em frente com a nossa aula de hoje. Como nós somos uma escola, eu gosto sempre de pegar temas sequenciais, né? Estamos aí fazendo um curso bíblico, porque hoje, graças a Deus, muitas pessoas estão sendo renovadas na sua fé e muitas pessoas estão lendo a Bíblia. E quanto mais a gente tem conhecimento sobre a Bíblia, mais proveito a gente tira, né? Da parte espiritual e de toda a parte, vamos dizer assim, doutrinária da Bíblia. Bom, queremos, hoje é a nossa segunda aula, eu quero falar um pouco sobre a organização da Bíblia, né? Como é que a Bíblia foi dividida em versículos, em capítulos? Quando ela foi escrita, não era assim, né? Tudo começou lá por volta do ano 300 e pouco. O bispo Eusébio de Cesareia ali na Palestina, né? O bispo de Cesareia, que escreveu a primeira história da igreja, história eclesiástica, ele dividiu os evangelhos em 1162 capítulos. Eles usavam capítulos pequenos,
né? Bom, na Idade Média, um pouco mais para frente, por volta de 1200 mais ou menos, o arcebispo chamado Estevão Langton, de Cantuária, né, na Inglaterra, ele distribuiu o texto latino da Bíblia, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, em novos capítulos. Né? A divisão dos capítulos e dos versículos, como nós temos hoje, já é um pouco mais para frente, do século XVI, né? Um padre chamado Santes Pagnino de Lucca, que morreu em 1554, é que fez essa divisão que nós temos hoje de capítulos e de versículos da Bíblia. Né? Bom, dividiu o Antigo Testamento e o Novo Testamento em versículos numerados, né? E depois Roberto Estevão, que era um tipógrafo francês, ele refez a distribuição do Novo Testamento em 1551. Então, houve aí uma evolução até chegarmos hoje, como nós temos a Bíblia hoje, com os capítulos e versículos, ok? E a partir daí ninguém mais mudou. Nem mesmo a Reforma Protestante alterou essa última reforma, essa última alteração que foi feita. Aí, já no começo da Idade Moderna. Bom, uma coisa importante quando nós estudamos a Bíblia é a gente ter consciência da autenticidade dos livros da Bíblia. Então, eu gostaria de mostrar um pouco disso. Né? Muitas pessoas perguntam, será que os evangelhos são verdadeiros? Será que não foram invenções da igreja? Né? Será que... não sei. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a igreja, nos seus documentos, ela garante a autenticidade, né, dos evangelhos. A Santa Mãe Igreja, firme e constantemente creu e crê que os 4 mencionados evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, cuja historicidade afirma sem hesitação, olha aí, isso é uma citação de um documento da igreja, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a salvação deles até o dia em que foi elevado para o céu. Né? Os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes aquilo que ele dissera e fizera com aquela mais plena convicção de que gozavam. Estou lendo o que está na Dei Verbo, no número 19, um documento do Concílio Vaticano II. E diz então que instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos, referentes a Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da verdade. Bom, então, recordando, o documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, no número 19, deixa bem claro, a Santa Mãe Igreja, firme e constantemente, creu e crê que os 4 mencionados evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre nós, realmente fez, ensinou para a nossa salvação. Bom, esta é a palavra da igreja. Eu quero lembrar que a igreja, quando coloca alguma coisa, a igreja estudou muito. Não só a igreja estudou muito, mas a igreja tem a inspiração do Espírito Santo. Ok? A gente sabe que muitos evangelhos não foram colocados na Bíblia. Né? Muitos. Existe um livro, né, de um escritor italiano muito bom, chamado Vittorio, que ele fala o seguinte, que o livro dele se chama Hipóteses sobre Jesus. Um livro muito bom. Ele fala que cerca de 80 evangelhos falsos a igreja não permitiu que entrassem na Bíblia. Então veja que coisa importante, quem é que selecionou o que está aqui na Bíblia, o que não está na Bíblia? A Igreja Católica. Lá nos concílios que a igreja fazia, desde o tempo de Santo Agostinho, século III, século IV, concílio de
Cartago 3, Cartago 4, depois Concílio de Trullos, um pouco para frente, a igreja foi depurando. E olha, e ninguém alterou isso. É verdade que a Reforma Protestante retirou 7 livros, porque quis acompanhar a Bíblia hebraica, ao invés de acompanhar a Bíblia chamada Septuaginta. Mas ninguém recolocou na Bíblia um livro que a igreja tinha impedido de entrar nela. Bom, uma pergunta que as pessoas fazem: o que é a inspiração bíblica? A pessoa que escreveu um livro da Bíblia, esses homens chamados agiógrafos, agios em grego quer dizer santo, grafos quer dizer grafia. Então, escritores santos. Bom, o que é essa inspiração bíblica? Deus comunicou aos escritores sagrados, chamados agiógrafos, verdades que eles nunca poderiam saber e nem aprender com ninguém. Isto é que é inspiração bíblica. São verdades assim que Deus iluminou a inteligência do escritor sagrado para que ele colocasse no papel, né? Então, Deus pode revelar o futuro a uma pessoa, por exemplo, o caso do profeta Isaías, né? Lá em Isaías 7,14, ele fala da virgem, né? Que quando ele predisse o parto virginal de Maria, falava, então, estritamente por efeito de revelação divina. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, não é? Que será o Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. Onde é que Isaías, 700 anos antes, ele ia tirar isso? Com quem que ele podia aprender isso? Ninguém. Então, aí está a inspiração bíblica. Uma verdade que o escritor sagrado, ele não tem condição nem de aprender e nem de saber sozinho. Então, ele recebe a inspiração bíblica pela assistência do Espírito Santo, que o preserva de erro sobre as verdades religiosas. E veja, não sobre a ciência. Entende? A inspiração do Espírito Santo é só sobre a verdade religiosa. Então, você vai encontrar erro de ciência na Bíblia? Vai. Vai encontrar erro de história na Bíblia? Vai. Embora haja muita verdade histórica. Porque o escritor sagrado, ele não recebeu uma inspiração em termos de história e de ciência, mas em termos de verdades religiosas. Muito importante entender isso, né? Bom, o Senhor faz que a obra revelada seja executada, então, sem enganos e sem falhas. Porque, se houvesse engano, se houvesse falha, perverteriam a mensagem sagrada, né? Agora, é muito importante entender a relação que existe entre a ciência e a Bíblia. Eu gostaria de colocar aqui, então, uma reflexão. A igreja usa a ciência para entender a Bíblia? Usa, claro que usa, né? São João Paulo II, na encíclica que ele escreveu, Fides et Ratio, a fé e a razão, o que João Paulo II disse? A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. A verdade. Então vejam, a fé e a razão. João Paulo II dizia, o homem de Deus, ele não pode caminhar só pela fé ou só pela razão. Se ele ficar só pela fé, ele pode cair no chamado fideísmo, que é uma espécie de um fanatismo religioso. Mas ele não pode ficar só com a razão, senão ele cai no racionalismo. Ele vira um ateu. Entende? Então, esse equilíbrio fé e razão é fundamental. E aí nós temos que entender, né, que tanto a fé quanto a razão são irmãs gêmeas que Deus deu ao homem. Porque o mesmo Deus que nos deu a inteligência, a razão, ele nos dá a fé. Então, não pode haver antagonismo entre a fé e a razão, né? Infelizmente, a gente encontra muitas vezes aí, eu mesmo pude ver isso nas universidades, né? Uma afirmação falsa, muitas vezes, né? Eu vi
gente dizendo, se você quiser ser um grande pesquisador, um grande cientista, você não pode ficar aí lendo as coisas da Bíblia, porque essas coisas são crendices, essas coisas são fantasias. Não. A teologia não é fantasia, a teologia é uma ciência. Aliás, foi uma das primeiras ciências que houve no Ocidente. Quando a igreja fundou, no ano de 1200, a Universidade da Sorbonne, as maiores universidades da Europa, a igreja que fundou para estudar o quê? Teologia, criada pelo rei São Luís IX da França. Bom, eu quero lembrar que o Papa Pio XII, na encíclica Divino Afflante Spiritu, o Papa Pio XII disse uma coisa interessante. O Papa Pio XII ele morreu por volta de 1954, foi substituído pelo Papa João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II. Pio XII, que era um homem extraordinário, inteligentíssimo, Pio XII disse o seguinte, examine a época em que viveu, ou seja, o escritor sagrado, quais as fontes orais ou escritas que ele tenha utilizado, quais os modos de expressão de que ele se tenha servido. Veja, assim poderá o exegeta é o estudioso da Bíblia, reconhecer adequadamente quem foi o agiógrafo e o que intencionou exprimir mediante os seus escritos. Isso está lá no número 19 da encíclica do Papa. Então, veja, Pio XII dizia, quando a gente for ler um livro da Bíblia, vamos entender o escritor sagrado, quem ele foi, como é que era a vida dele, em que contexto ele vivia, qual era o gênero literário que ele usou para escrever, para que a gente possa entender o que ele quis dizer. Porque vocês sabem que a Bíblia foi escrita desde há 1.200 anos antes de Cristo, até 100 depois de Cristo, então pelo menos durante 1.300 anos, usando o hebraico, usando o aramaico, usando o grego e depois tudo traduzido para o latim. Bom, o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 até 1965, ele colocou a seguinte recomendação. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, utilizou-se deles, sem tirar-lhes os usos das próprias capacidades e faculdades. Está entendendo? Deus não tirou do escritor sagrado aquilo que ele era na sua realidade. Então, nós vamos ver, por exemplo, um Isaías, que era culto lá de Jerusalém, e vamos ver um Amós, que era criador de ovelhas, um homem do campo, e os dois foram inspirados por Deus. Então, Deus não tirou o uso das próprias capacidades e faculdades de cada um, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por eles, então eles colocassem por escrito, como verdadeiros autores, aquilo e só aquilo que Deus queria que fosse colocado. Entende? Então, portanto, já que tudo que os autores inspirados, esses agiógrafos, afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Ok? Bom, isso diz a Dei Verbo no número 11. Segue-se que devemos confessar que os livros da Escritura ensinam fielmente, sem erro, a verdade que Deus, para a nossa salvação, Ele quis que fosse colocada por escrito. Então, Dei Verbo, número 11, Concílio Vaticano II, coloca isso bem claro. Então, o escritor sagrado, ele foi inspirado por Deus, escreveu verdades, que Deus quis que ele escrevesse. Agora, tem uma coisa, isso tem que ser interpretado, porque a mesma igreja que recebeu a inspiração do Espírito Santo para saber quais livros entrariam na Bíblia, então essa mesma inspiração garante para a igreja interpretar o que está escrito aqui, porque nem sempre é fácil de a gente entender. Eu já expliquei isso daqui na nossa aula anterior, tá certo?
Eu gostaria de mostrar, falar um pouco dos estudos teológicos da igreja. Muita gente não conhece o tanto que a igreja estuda a Bíblia, né, na teologia, a teologia bíblica. Né? Então, um dado, só para se ter uma ideia da grandeza desse trabalho. Por exemplo, sobre a teologia patrística, a teologia dos grandes padres da igreja, né, aqueles gigantes da igreja. A patrística é o estudo daqueles padres desde lá, mais ou menos, da época de Santo Agostinho, né, São Jerônimo, Santo Ambrósio, até mais ou menos o século VII, século VIII, né? Mais ou menos aí 50, 60, 100 gigantes da igreja, que é chamada de padres da igreja. Bom, na teologia patrística, né, uma edição chamada Mine, de Paris, contém 221 volumes. Vocês estão vendo aqui atrás, essa coleção verde aqui, essa coleção patrística. Só que aqui eu tenho apenas, aqui vocês estão vendo apenas aí uns 30 volumes. Mas só a coleção Mine de Paris, da Patrística, são 221 volumes, né, de padres latinos e 161 volumes de padres gregos. Então, se você somar tudo isso aí, vai dar o quê? Vai dar uns 382 volumes, como esses aqui, volumes de 600 páginas, 1000 páginas, de estudo teológico, só dos santos padres, ou seja, só até mais ou menos o século VIII. Você entendeu a profundidade do estudo teológico que a igreja tem? Ninguém estuda como a igreja. É impressionante. E continua, né? Uma outra coleção chamada Berolinense, de Berlim, contém 34 volumes de padres gregos, só dos 3 primeiros séculos. E ainda não está terminada. Veja a quantidade de estudo teológico que a igreja tem. Uma outra coleção, a chamada Vindibonense, de Viena, tem 65 volumes dos padres latinos, dos 6 primeiros séculos da igreja. Ou seja, se nós fôssemos estudar isso daí, nós íamos levar uma eternidade. Mas eu quero mostrar aqui o seguinte, a seriedade com que a igreja estuda a teologia bíblica. E não só a teologia bíblica, mas todos os aspectos da teologia. Né? E tem mais. A chamada Coleção Oriental de Paris tem 72 volumes dos padres da Armênia, da Síria, dos coptas. E sobre a teologia bíblica, só na biblioteca do Instituto Bíblico de Roma, agora falando só da teologia bíblica, na biblioteca do Instituto Bíblico de Roma, existe mais de 90 mil, estou falando 90 mil volumes da sua especialidade e mais de 300 revistas periódicas. Eu quero repetir, não sei se você entendeu, na biblioteca do Instituto Bíblico de Roma, existe mais de 90 mil volumes de sua especialidade, Bíblia. E mais 300 revistas periódicas que saem aí, quase que todo mês. Entenderam? Que profundidade a igreja desce no estudo da Bíblia. Então, aí eu mostro a vocês o seguinte, a ligação da ciência com a fé. Porque todo esse estudo, para se entender a revelação de Deus com mais veracidade. Tem mais ainda, o chamado católico de Wolfgang, somente na Alemanha, parece mais de 100 revistas de alta teologia. Bom, é até de assustar. Eu quero mostrar para vocês como é que a igreja é séria no estudo da Bíblia e no estudo da teologia. Entende? Muito bem. A gente pode aí fechar um parênteses, que agora a gente vai falar de um outro assunto. Como é que foi formado o Antigo Testamento? Muita gente pergunta isso. Como é que aqui esses livros do Antigo Testamento também, nós temos os livros, o Pentateuco, os 5 primeiros, depois tem os livros históricos, depois tem os livros sapienciais, depois tem os livros proféticos.
né? É uma quantidade enorme, 46. Como é que isso foi escrito? Principalmente os 5 primeiros, né? Vamos aqui colocar o que a igreja, depois de estudar muito, a igreja hoje coloca para nós. Até o século XVIII, depois de Cristo, mais ou menos aí, coloca aí 1700 a 1800, admitia-se que Moisés tinha escrito o Pentateuco todo, ou seja, os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Bom, a partir, né, do século XVIII, o estudo começou a aprofundar mais e se percebeu que não foi bem assim, não foi Moisés que escreveu tudo e nem Moisés teria condição. Moisés viveu 40 anos, né, lá naquela região do Egito, e depois ele conduziu o povo pelo deserto 40 anos até a Terra Prometida. Mas, certamente, muita sabedoria veio de Moisés. Bom, então o que se sabe hoje? A partir do rei Salomão, que, né, foi rei ali de mais ou menos 972 até 932 antes de Cristo, passou então a existir na corte dos reis, tanto na corte de Judá quanto na corte de Samaria, que era aquele reino cismático, né? Começaram então a coletar esses conhecimentos do passado e escrever, né, o Pentateuco. Bem, vamos fazer um intervalo e a gente volta nesse ponto aí depois para continuar essa conversa. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com o nosso programa Escola da Fé. E vamos continuar então explicando como é que foi escrito o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Então, nós queremos continuar explicando agora com um pouco mais de detalhes, né? Como é que a Bíblia foi escrita, especialmente o começo, né? Mas antes eu queria colocar o seguinte, olha, para você rever aí algum desses programas, quero repetir mais uma vez, você pode entrar aí no youtube.com/play Canção Nova. E aí você vai na nossa playlist e você procura qual é o programa que você quer assistir, tá certo? E não se esqueça de ajudar a Canção Nova naquilo que você pode ajudar. Lembrando, eu sempre, desde que eu li essa frase do Papa Paulo VI, nunca mais eu esqueci. Aquele que ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, você que ajuda a Canção Nova a manter esse programa no ar, você tem o mesmo mérito nós que estamos aqui trabalhando para que esse programa chegue até você. Beleza, né? Assim todo mundo tem mérito diante de Deus. Aleluia. Muito bem, olha, estamos falando da Bíblia e eu estou escrevendo um curso bíblico, já são 4 volumes, quero rapidamente mostrar para vocês. Bom, este assunto de hoje está nesse livro aqui, olha, Introdução à Bíblia e o Pentateuco. Exatamente como é que a Bíblia foi escrita. Depois dali eu detalho cada um dos livros. Depois temos os livros históricos, né? Os livros sapienciais, os livros de sabedoria, os livros proféticos, os 16 profetas na Bíblia. O que tem nesses volumes? É um detalhamento de cada um desses livros. Então, aqui, nesses 4 volumes, você tem a explicação dos 46 livros do Antigo Testamento, um por um detalhado. Bom, sobre os evangelhos, eu escrevi esse livro, Passagens Difíceis dos Evangelhos. Muita gente me manda pergunta, eu recebo mais de 200 perguntas por semana. E muitas perguntas sobre dúvida nos evangelhos. Então, em cima de bons manuais, né, eu fui explicando essas dúvidas que muitas vezes as pessoas têm. E, só para concluir, esse livro, Roteiros Bíblicos para Pregações, e também serve para catequese, é uma coleção de 40 palestras que durante a minha vida eu fiz em muitos lugares. No Brasil inteiro, pelo mundo afora, sempre que eu faço uma palestra, eu preparo. Então, eu fiz um resumo disso aqui. São 40 palestras que, claro, são roteiros bíblicos, né, sobre cada tema a ser desenvolvido. Muito bem, vamos em frente. Olha,
Então, eu estava dizendo que a partir do reinado de Salomão, que foi mais ou menos 900 anos antes de Cristo, ali na corte dos reis, né, Davi, Salomão, é que começaram a botar no papel a Bíblia, podemos dizer assim, na corte dos reis. Só que aí tem uma coisa que eu tenho que explicar. Por volta do ano 932 a.C., quando Salomão morreu, o seu filho Roboão devia herdar todo o Israel. Mas, infelizmente, houve um conflito, né, com um usurpador chamado Jeroboão, e que eles dividiram Israel em dois grupos. Um grupo cismático, um grupo que se separou com Jeroboão, esse usurpador que não tinha direito de ser rei. Ele concentrou 10 tribos na Samaria, que é mais ou menos na região centro-norte de Israel. E no sul ficou a tribo de Judá com a tribo de Benjamim. Na verdade, depois a tribo de Benjamim foi assimilada pela tribo de Judá. Então nós ficamos com dois grupos aí, a tribo de 10 tribos em Samaria e uma tribo de Judá na Judéia. Bom, no ano 722 a.C., as 10 tribos da Samaria foram levadas para o exílio da Assíria. Bom, e continuou a tribo de Israel, de Judá, que no ano, mais ou menos 590, foi levado também para o exílio da Babilônia. Por que eu estou explicando isso? Porque isso tem a ver com a escritura da Bíblia. Em que sentido? Vamos explicar. Bom, um grupo de escritores dessas cortes dos reis, que zelavam pelas tradições de Israel, eram chamados escribas e sacerdotes, que nós vemos na Bíblia. No tempo de Jesus ele falava dos escribas, falava dos sacerdotes. Esse pessoal é que começou a escrever, coletar toda aquela inspiração passada, né? Então, do seu trabalho surgiram 4 coleções de narrativas históricas que deram origem ao Pentateuco, a esses 5 primeiros livros da Bíblia que os judeus chamavam de Torá. Torá quer dizer a lei para eles. Muito bem. Vamos então ver quais são esses 4 segmentos que surgiram, né? 4 coleções que deram origem ao Pentateuco. Bom, a primeira coleção chamou-se Código Javista, simbolizado com a letra J. Teve origem no reino de Judá, ali onde estava Salomão, no reino do sul, que eu falei. E nesse código javista predominava o nome de Javé. Bom, tem assim um estilo simbolista, dramático, bastante vivo. Mostra Deus muito perto do homem. É o chamado Código Javista, que foi escrito no sul, na Judéia, ok? Pela tribo de Judá. Depois houve um código chamado Eloísta, com a letra E, onde predomina mais o nome de Elohim, que quer dizer Deus. Ao invés de Javé, aparece muito mais Elohim, por isso é chamado Código Eloísta. Ele foi redigido, né, nesse reino cismático da Samaria, que tem 10 tribos, por volta do ano 850 até 750. Quando essas 10 tribos do norte foram levadas para o exílio da Assíria, alguém trouxe isso para a Judéia, porque Israel é pequeno, né? Um estado pequeno. Como o povo foi levado para o exílio da Síria, sacerdotes ou escribas trouxeram para o reino de Judá. Então juntou-se a coleção de Judá, que já existia, javista, com a coleção eloísta, a coleção J com a coleção E, né? Bom, depois, no ano de 722, para os assírios, então o código foi levado para o reino de Judá, onde houve então a fusão, como eu expliquei. Muito bem. Depois surgiu um código D, chamado Deuteronômio. Que código é esse? Esse código, acredita-se que teve origem nos santuários cismáticos da Samaria e que foi trazido também para o sul. Só que ele ficou guardado no templo de Jerusalém durante muito tempo. E ninguém conhecia isso.
Esse código deve ter sido levado para o reino de Judá, ficando guardado até que no reinado do rei Josias, que foi de 640 a 609 a.C., a gente vê isso lá no segundo livro dos Reis, capítulo 22, né? Isso foi descoberto quando o rei Josias fez, inclusive, assim, uma espécie de uma reforma religiosa em Israel, e que ele mandou ler todo o Deuteronômio que tinha sido encontrado no templo. Bom, então com isso, no século V a.C., esse código foi juntado na Torá. Então aí nós já tínhamos o quê? O código javista de Judá, o código eloísta da Samaria e o código deuteronômio que veio da Samaria para a Judéia. Mas não acabou ainda tem um quarto. Depois teve um código sacerdotal chamado P. Que código é esse? Segundo os estudiosos, os sacerdotes judeus que foram para o exílio da Babilônia, quando a tribo de Judá foi levada para o exílio da Babilônia, no ano 587 a.C., né? Os sacerdotes judeus, lá no exílio, escreveram esse código sacerdotal. Para quê? Para guardar as tradições de Israel e animar o povo no exílio, para o povo não desanimar da história da salvação. Bom, este código contém dados cronológicos, tabelas genealógicas, ligando o povo ao exílio, do exílio até os patriarcas. Por quê? Para mostrar para o povo que estava no exílio que eles tinham uma história sagrada, entende? Para mostrar-lhes que foi o próprio Deus quem escolheu Israel para ser uma nação sacerdotal. E esse código sacerdotal, ele enfatiza a importância do templo, a importância da Arca da Aliança, a importância do tabernáculo, de todo aquele ritual que usavam no templo, que agora eles não tinham mais, porque eles estavam no exílio, e a aliança de Deus com Israel. Então, esse código sacerdotal que veio do exílio, ele reavivava, vamos dizer, a fé de Israel. Bom, isso tudo, então, foi juntado, né? Tudo indica, então, que no século V a.C., mais ou menos, então, há 500 anos antes de Cristo, um sacerdote, talvez Esdras, que voltou do exílio da Babilônia, ele tenha fundido todos esses códigos. O código javista de Judá, eloísta da Samaria, né? O código deuteronômio e o código sacerdotal. Então, esses 4 códigos fundidos, né, deram, então, o chamado Pentateuco, né, que hoje os judeus chamam de Torá, né, como nós temos hoje. Eu sei que não é fácil de entender isso que eu expliquei agora, mas o que eu quero deixar claro é que a Bíblia não foi escrita assim, eu sento aqui na mesa, pego uma caneta e vou escrevendo. Não. A coisa foi passando numa longa história. Agora, quem garantiu a autenticidade dessa revelação? O Espírito Santo. E quem que fez esse filtro, essa triagem? A igreja, né, fez do Novo Testamento. E o povo judeu fez do Antigo Testamento, assistidos pelo Espírito Santo. É uma longa história, bonita, né? Mas que a gente tem que compreender. Então, hoje, pegando os livros aqui do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quando a gente começa a estudar cada um desses livros, a gente percebe o seguinte: às vezes há repetições. Então você vai ver, por exemplo, a narrativa do Gênesis, ele coloca 2 vezes a narrativa da criação do mundo. Por que isso? Porque essa narrativa foi escrita nas duas fontes. Uma fonte de Judá, onde estava a tribo de Judá, que certamente tinha sacerdotes, tinha escribas, né? Os escribas eram os doutores da lei, que estudavam profundamente a Bíblia, né? E tinha também
uma versão da criação do mundo, né, escrita lá na Samaria. Então, você vê na Bíblia que tem isso. O livro do Deuteronômio, o que você recebe? Deuteronômio, ele significa a segunda lei. Ou seja, o Deuteronômio, ele repete várias vezes o mesmo conteúdo, de maneira diferente. Entende? Então a gente percebe que foram coisas que foram juntadas. Entende? E é por isso que é muito importante haver uma interpretação correta disso e a gente entender, né, que não se perdeu a inspiração do Espírito Santo, né? Então a igreja, com todo o estudo bíblico, teológico, exegético que ela faz, ela compreende isso. E outra coisa que eu gostaria de dizer, para poder compreender tudo isso, a igreja faz também o seguinte, ela usa muito das ciências. Então, por exemplo, arqueologia, né? A paleontologia, né? A arqueologia é mais o estudo das, vamos assim, de restos de construções, né? Então, por exemplo, hoje você ainda tem na Terra Santa uma escavação enorme de coisas, né? Recentemente, só para dar um exemplo, no ano de 2000 e pouco, né, foram construir um hotel ali na região norte ali e descobriram que ali embaixo tinham algumas ruínas. Bom, em Israel, quando alguém vai construir alguma coisa, primeiro de tudo tem que verificar se no subsolo ali não tem ruínas antigas. O que aconteceu? Eles descobriram ruínas ali, parou a construção do hotel, o hotel não pôde ser construído. Os arqueólogos foram chamados, abriram todo o local e o que eles descobriram? Uma cidade inteira, a cidade de Magdala, que era a cidade de Maria Madalena, às margens do Mar da Galileia. Veja, isso agora, no século XX, entende? Então se descobriu uma série de coisas agora, no ano 2000 e pouco, sobre a cidade, né, de Madalena. Então, os arqueólogos hoje, eles dizem que só ali na Terra Santa ainda existe praticamente 90% de coisas soterradas que ainda não foram descobertas. E cada descoberta dessa interessante, o mais interessante em cada descoberta dessa, é que cada uma delas vai confirmando o que está na Bíblia. Isso é que é o mais interessante. Como foi, por exemplo, né, a descoberta de Qumran, lá na Terra Santa, né, aquelas grutas lá perto do Mar Morto, onde, né, os monges essênios, né, por volta do ano... No tempo de Cristo, eles passavam a vida inteira só escrevendo, né, a Bíblia, copiando a Bíblia, mas quando toda a Palestina foi destruída pelo Império Romano no ano 70, eles guardaram todos os seus rolos da Bíblia, né, em vaso e fugiram por causa da invasão romana, achando que eles iam voltar, só que não voltaram mais. Eles, na verdade, devem ter sido dizimados. E só depois de praticamente 2000 anos isso foi encontrado. E graças a Deus encontrado intacto, né? Porque estavam fechados em vasos de cerâmica, tampados, uma região seca, né? E, então, só para ter uma ideia, o livro do profeta Isaías foi encontrado inteirinho. E quando compararam com a cópia mais antiga que existia, que era uma cópia da Idade Média, as duas cópias coincidiram. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: a ciência a serviço do estudo bíblico. E não é só a arqueologia, a igreja usa também a paleontologia. A paleontologia aí já é o estudo de fósseis de animais ou humanos ou coisas desse tipo, que também a igreja usa. Depois a igreja usa também as línguas antigas
como é que era o aramaico que Jesus falava, como é que era o hebraico que Jesus falava, que não é mais o mesmo hebraico de hoje. Por exemplo, o hebraico no tempo de Jesus, ele não tinha vogais. Então, por exemplo, Jesus se escrevia JHS, Jotzhua, mas o O e o U e o A não aparecem. Quando é que foi colocada essas vogais no hebraico? Só agora, 700 anos depois de Cristo, na França, os chamados judeus massoretas, que eles já não conseguiam mais entender o hebraico, eles estavam fora da Terra Santa, e não conseguiam mais entender o hebraico só com vogais, então os rabinos começaram a colocar, só com as consoantes, os rabinos começaram a colocar as vogais. Quando você vê uma palavra em hebraico hoje, tem umas vírgulazinhas assim, umas coisinhas, são as vogais. Eu acho interessante que hoje muita gente na internet está usando um negócio meio parecido, né? A pessoa quer escrever mensagem, bota MSG. Oh, será que nós estamos voltando no tempo do hebraico? Né? Mensagem é MSG, tudo é TD, né? Era assim, a gente entende como é que era o hebraico era assim. Só que hoje ele tem, para facilitar os judeus que nasceram fora da Terra Santa e que não estão muito acostumados, né, com a falta de vogal, então passaram a entender. Então veja, a Bíblia ela é esclarecida pela ciência, e não é só isso, pela química e pela física. Olha, o que é o método carbono para você decifrar alguma coisa? É química, é física. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, é um exemplo que eu gosto muito. Em 1940, mais ou menos, os papirólogos, quem que são os papirólogos? São aqueles estudiosos de papiros. Papiro era o papel, né, que se escrevia no tempo lá de Cristo, ou então em pergaminho, que era pele de carneiro curtido, né? Descobriram no ano de 1940, mais ou menos, um fragmento de papiro no norte do Egito, na cidade de Alexandria, que era uma cidade muito importante no tempo de Cristo, né? Porque ali tinha uma comunidade cristã muito forte, porque Alexandria foi fundada por Alexandre Magno, 300 anos antes de Cristo, e ali tinha a maior biblioteca do mundo, que infelizmente os muçulmanos tocaram fogo nela, né? Por ignorância, mas descobriram ali, né, soterrado, um fragmento de papiro escrito em grego, porque em Alexandria se falava o grego. E o que estava escrito nesse fragmento de papiro? Uma oração que os cristãos do século II faziam a Nossa Senhora. Na época da perseguição romana, que ali foi pesadíssimo, na região ali de Cartago, região de Alexandria, né? E o que tinha nesse fragmento de papiro? Nesse fragmento de papiro tinha aquela oração que hoje nós rezamos, mas muita gente não sabe onde é que veio. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Olha que coisa importante que se descobriu. Eu estou colocando esse exemplo para mostrar a vocês como é que a igreja pesquisa. Um fragmento de papiro do ano 200, ou seja, 1800 anos atrás, que o teste do carbono identificou que era do ano 200. Olha a química entrando aí para ajudar a teologia. E que o que estava escrito nesta oração? Que os cristãos do ano 200 já reconheciam Nossa Senhora como Santa Mãe de Deus, porque está escrito em grego ali, Agios Theotokos, que em grego quer dizer Santa Mãe de Deus. Agios, Santa, Theo, Deus, Tokos, Mãe. Agios Theotokos. Então, no século II, os cristãos já chamavam Nossa Senhora de Santa Mãe de Deus. Quando houve a heresia,
no ano 430, do patriarca de Constantinopla chamado Nestório, que negava que Nossa Senhora era mãe de Deus. Os cristãos pegaram, está aqui, ó. Já no ano 200, os mártires, que eram perseguidos pelo Império Romano, já chamavam Nossa Senhora de Santa Mãe de Deus. Como é que agora, Nestório, você está negando que ela é mãe de Deus? Aí o concílio de Éfeso, no ano de 431, o concílio de Éfeso bateu o martelo: Maria é Santa Mãe de Deus. Agios Theotokos. Acabou a discussão. Maria não é apenas mãe de Jesus, homem. Não, é mãe de Jesus, Deus. Então ela é mãe de Deus. Vejam, um fragmento de papiro identificado pela ciência, pela química, mostra que lá os cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano já faziam. Outra coisa muito bonita que a ciência mostra, né? Um dia eu estive na catacumba lá de São Calixto, em Roma, que é do primeiro século, onde os cristãos se refugiavam e ali eles sepultavam seus mortos nas paredes, né? Daqueles labirintos que tinha quilômetros de comprimento debaixo da terra, né? E ali muitas vezes os cristãos eram até martirizados ali. E eu, uma vez que fui lá, numa dessas peregrinações da Canção Nova, eu adquiri um livro, né? Que era o quê? Só de fotografias, de quadros, de pinturas que os cristãos do primeiro século faziam nas paredes. Esse livro até não sei onde é que ficou, eu emprestei para alguém e não sei para quem que eu emprestei, mas uma coisa maravilhosa. O que mostra isso? Mostra que no primeiro século os cristãos já faziam imagens. Inclusive o catecismo da igreja, logo no comecinho dele, traz uma imagem dessa, das catacumbas de Santa Priscila, né? Está lá no começo do catecismo da igreja, que mostra isso. Então, a ciência preservou tudo isso, e hoje é um testemunho de que os cristãos do primeiro século, que eram mártires, eles já faziam imagens. Então, quem é que diz que não pode fazer imagem? Não pode fazer imagem de ídolo, mas a igreja nunca fez imagem de ídolo, né? Mas apenas imagens de santos e da Virgem Maria, para lembrar que são modelos e nossos intercessores. Bom, essa aula de hoje eu quis apenas colocar aqui alguns desses fundamentos da Bíblia e como é que a igreja usa também a ciência para entender melhor essas coisas todas, ok? Agradeço a sua atenção e peço aos sacerdotes, diáconos, que nos abençoe para a gente encerrar o nosso programa, tá bem? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.